Eu tenho certeza de que a senhora, de que o senhor vão se assustar com a beleza das festas de caboclo por todo o Brasil, nos templos afro-brasileiros, nos terreiros das religiões afro-brasileiras. As festas de caboclo, elas têm brilho, elas são regadas, elas são feitas com muitas frutas, com balaios de frutas, manga, abacate, jaca, genipapo, banana, melancia, melão. Então, são festas sempre levadas, tocadas, né, pelo ritmo dos tambores, dos atabaques, das violas e o samba. O caboclo é o pai, é a mãe do samba no Brasil. O, o caboclo é um antepassado, é um ancestral indígena, africano, europeu, que vem para os terreiros, todos os terreiros, vem para auxiliar nos trabalhos, vem para gerenciar, administrar, ajudar a sacerdotisa e o sacerdote. Então, os chás, os banhos terapêuticos, não é, que rejuvenescem, que nos dão saúde, que dão saúde à comunidade, à população brasileira. Esses banhos, eles são resgatados dessa memória da psique dos seres humanos, das sacerdotisas e dos sacerdotes, da mãe de santo e do pai de santo. Mas essa luz, essa sugestão, quem nos dá, quem nos traz, são os caboclos. Então, os caboclos também são responsáveis pelo jogo, não é? Pela consulta ao oráculo. Então, o jogo de cartas, de búzios, o merim de logum, o tarô, os oráculos de um modo geral, as sugestões, a inspiração, são os caboclos que trazem. Ainda que a sacerdotisa não esteja incorporada, mas o caboclo, ele é essa força psicológica que anima, que dá vida, que dá orgulho, que dá vitalidade, que nos dá qualidade e presença no mundo, sobretudo autonomia. No século XVI, quando os primeiros povos africanos, especialmente de Congo, de Angola, de Moçambique, século XVI e XVII, quando esses povos vieram ao Brasil, né, trabalhar em regime de escravidão, nos trabalhos forçados, foram os caboclos os responsáveis pela fuga, pela libertação, pela emancipação dessas populações que rejeitaram ser escravizadas, até porque tinham autonomia, orgulho, não é? Bastante inteligência e criatividade, e não poderiam viver no cativeiro. Os caboclos é quem davam essa ideia e sugestões de caminho, de saída, de horário, de fuga, etc. Daí essas populações pretas formaram quilombos e lá se tocavam os calundus, não é? As quimbandas, os terecóis, já as juremas, os candomblés de caboclo de um modo geral. Então havia celebrações, havia e há, porque os quilombos ainda existem. Então, em todo o Brasil, né, à beira dos riachos, nas montanhas, nas matas, os quilombos ainda existem. E é, essa autonomia. Então foram muitos os quilombos, quilombos das serras, quilombos do Orobô, quilombos de Palmares, quilombos de Coatis, quilombos do Rio de Contas, quilombos de Catuca, quilombos de Catuca. Então, nós somos a prova viva de que essa libertação, de que essa autonomia ocorreu e que o caboclo, não é, essa energia vital, essa iluminação, essa luz, foi o elemento gerador dessa autonomia. E esses quilombolas que viviam em liberdade, eles voltavam também para as fazendas para libertar outras pessoas, mulheres, velhos, jovens, crianças, e incendiaram muitas das fazendas, destruíram muitas das plantações. Os quilombolas eram o terror da economia, bem como daquela organização familiar europeia opressiva, escravocrata, e os caboclos foram a grande inspiração, os grandes agentes de mudança, de transformação, de luz e de liberdade.
viva a liberdade, viva os caboclos. Xetruá, Xetru Navisara, Barrumba Xetru. O banquete, o prato, a oferenda dos caboclos, são muitos os caboclos, gentileiros, sete flechas, boiadeiros, são muitos. Laje Grande, o banquete, o prato do caboclo é levado, não é constituído por tapioca, por fumo, mel, assim como acompanhados de balaios, né? Balaios de frutas, muitas frutas, o balaio, o alguidar. Então todas as frutas possíveis, maçã, banana, melancia, mamão, abacate e por aí vai. Além disso, o banquete, esse prato, ele é acompanhado de vinho ou cerveja, não é? Depende do que o jogo disser. Normalmente consulta-se o oráculo, consulta-se o próprio caboclo. Essa terapia, os remédios, não é, sugeridos pelo caboclo, foi o que mantiveram gerações e mais gerações vivas até hoje. Então, se ainda temos saúde, se ainda estamos vivos, se nós não fomos eliminados nem destruídos pelo trabalho forçado, excessivo, pelas doenças, é graças aos caboclos, graças aos pais de santos, aos sacerdotes, aos babalaôs, aos tatas, que com essa luz divina, a luz dos caboclos, criaram, produziram remédios a partir das folhas, a partir das combinações da alquimia, da junção de folhas e de banhos de remédios, porque antes não havia pneumologista, não havia ortopedista, não havia cardiologista, até porque a medicina no Brasil, a ciência no Brasil é muito nova, é muito recente, surge a partir dos anos 1830, 1840 no Brasil. Então a ciência moderna, essa medicina ainda é bebê, dado ao arcabouço, ao capital cultural, ao capital terapêutico que são a medicina dos terreiros de candomblé, das religiões afro-brasileiras, das umbandas, das quimbandas, etc. Então, Xetru Navisara, Xetruá, o que caboclo. Luz, paz, axé, eu sou o sacerdote Ivan Messias do Orixá, o Orixá lindo, perfeito, maravilhoso, grandioso, iluminado, chamado Logunedé. Axé, Colofé.